Olá, meu nome é Alisson. Mais uma vez estamos aqui nessa plataforma, nessa podcast, mas dessa forma para falar sobre os fundamentos da fé cristã. E hoje eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: entendes o que lê? Tudo que você lê na Bíblia você consegue compreender? Por que nós fazemos essa pergunta? Porque uma das questões que mais afasta as pessoas da Bíblia é a falta de entendimento. E uma das coisas que mais atrapalha a espiritualidade é a falta de entendimento. A palavra do Senhor lá em Oséias vai descrever que o próprio Deus fala que o seu povo padece por falta de conhecimento. Oséias 6 diz bem assim: prossigamos em conhecê-lo. Então nós devemos conhecer o Deus a quem nós adoramos ou queremos adorar. Lá em Atos 8:30 também narra uma história de um homem que estava na carruagem, eunuco, que ele não compreendia um texto de Isaías 53. Filipe, movido pelo Espírito Santo, correu atrás daquele homem numa carroça e perguntou: compreendes o que vens lendo? É interessante, né? Nós chegarmos a uma pessoa e falar assim: você está compreendendo o que você está lendo na Bíblia? É uma pergunta simples, mas às vezes traz muitas indagações no nosso coração. E eu tenho uma boa notícia para você, que a Bíblia, em grande parte, até para a pessoa mais leiga, induta, ela é tão simples que qualquer um chega ao entendimento. Não que a pessoa leiga, induta, ou que não sabe ler, ou que seja um analfabeto, que não seja merecedor de conhecimento. A questão é que, pelo fato da pessoa não ter muita escolaridade ou não ter escolaridade nenhuma, na nossa visão, que se ela não sabe ler, ela não vai entender, se não entender, ela não vai chegar no conhecimento daquilo que o texto ou a Bíblia quis revelar. Não. Através das exposições, das pregações, das leituras de terceiros, a pessoa pode chegar sim ao conhecimento da salvação, das escrituras, ao ponto dela compreender aquilo que é necessário para saber quem é Deus, qual é o plano de Deus e para ter temor diante de Deus. Porém, reconhecemos que é necessária a iluminação do Espírito Santo para a compreensão dos planos de Deus. Lá em 1 Coríntios 2:12 diz bem assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só. E sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Então, somente pelo Espírito Santo nós podemos chegar à plena compreensão para nossa salvação da palavra de Deus. Também entendemos que não são todas coisas claras em si na Bíblia, nem do mesmo modo evidente para todos. Apocalipse. Como interpretar Apocalipse? É difícil, você tem que ter um estudo mais aprofundado. Como entender os textos de Daniel a partir do capítulo 7, que fala de leões, fala de estátua. Como entender os textos de Isaías? Você tem que entender o contexto histórico daquelas nações, o que estava acontecendo. Como entender Jeremias? O que é texto narrativo? O que é texto normativo? Para que nós não venhamos a tirar das narrações que são princípios de vida e que nos conduz à história da salvação, nos levando a Deus, a normativas para a nossa vida. Então nós temos que nos aprofundar um pouco mais para que nós não venhamos a interpretá-la também de forma errada, apesar de sermos crentes, apesar de sermos pessoas que crê na revelação, crê na Bíblia Sagrada como revelação de Deus inspirada ao nosso coração. Então tem coisas difíceis na Bíblia, tem coisas que Deus
se calou e não quis dizer a nós, e onde que a Bíblia se cala, nós devemos também nos calar. Todavia, as coisas que precisam ser cridas, obedecidas, observadas, qualquer pessoa, ela alcançam a suficiente compreensão. E voltando àquele texto lá de Filipe, lá de Atos 8, aquele eunuco que estava na carroça, que Filipe vai até ele começa a explicar, que ele diz bem lá no verso 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E vai dizer o texto que Filipe começou a expor a escritura, a palavra de Deus, falando daquele próprio texto que ele estava lendo, Isaías 53, levando a entender que era de Cristo que aquele texto falava. Verso 35 diz bem assim: então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus, ou seja, através daquela passagem de Isaías 53, ele falou de Cristo, porque a Bíblia ela é centralizada na história da redenção, levando-nos até Cristo Jesus, porque ele é o protagonista dessa história da redenção para nos redimir dos nossos pecados. E aquele eunuco, aquela pessoa simples, ela chegou ao conhecimento da palavra de Deus, ela foi batizada, ela professou a sua fé e ela serviu a Cristo Jesus. Tanto é que o texto no verso 36 diz bem assim: Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós vemos aqui a confissão desse eunuco e logo ele foi batizado. Então, uma pessoa que não estava compreendendo e começou a compreender através de uma boa explicação, de um bom ensinamento. Então, as pessoas elas têm que compreender o que diz a Bíblia, porque a partir do momento que você compreende o que está dizendo as Escrituras Sagradas, você vai conseguir saber quem Deus é e como que Ele se revela a nós. Quem somos nós, quem é a Escritura Sagrada, quem é Cristo Jesus, que é o protagonista de toda essa história, do começo ao fim dessa Bíblia Sagrada, tá bom? Então, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus através da Escritura Sagrada, porque Deus se revela por meio dela. 2. Algumas coisas são realmente difíceis de ser interpretadas na Bíblia, ao ponto de trazer dúvidas, discussões e conflitos. Porém, aquilo que é essencial para a nossa obediência, para a nossa observância e para a nossa crença para a salvação, elas são suficientes ao nosso alcance para a nossa compreensão, tá bom? Então a Bíblia é clara, ela é simples e qualquer pessoa, mesmo que ele não seja alfabetizado, ele pode chegar ao conhecimento de Deus através das Escrituras Sagradas, porque somente ela pode nos trazer a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque por mais que nós sejamos pecadores, pessoas que de alto conhecimento, Pai amado, pessoa estudada, mas também pessoa, Senhor Deus, que não tenha todas essas qualidades, ó Pai amado, intelectual, porém, Senhor Deus, todos podem chegar ao mesmo conhecimento para a salvação em Cristo Jesus. Então abençoe, Senhor Deus, para que a Tua palavra chegue a todos, tanto aquele, Senhor Deus, que é culto, e tanto aquele, Senhor Deus, que é simples ao conhecimento da Tua verdade, para que todos nós, numa só voz, possamos Te bendizer o Senhor e glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado amigo. Deus muito abençoe e até o nosso próximo encontro.